do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, juntos rezemos. Jesus, eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a ela que soube viver a palavra, que soube sorrir, que soube testemunhar a sua fé, que interceda por nós, para que nós possamos imitá-la e outros através de nós possam também ter um encontro vivo com o seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meus queridos e minhas queridas, o Evangelho nos dá uma preciosa lição sobre a felicidade e também como nós podemos colaborar na construção de um mundo melhor para todos. A primeira lição está no cuidado para a gente não ser como os inimigos que nós vimos hoje no Evangelho, os inimigos de Jesus. Primeiro, eles chegam de um modo malicioso com um elogio, como nós ouvimos aí em Mateus 22:16. Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade. E aqui, meu querido e minha querida, nós poderíamos perguntar, quando é que nós podemos ser como estas pessoas? Não vivendo a graça que nós recebemos no nosso batismo. Nós fomos aí divinizados, nós aí recebemos a vida de Deus, nós aí nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós aí recebemos o Espírito Santo. Portanto, este é um primeiro ponto importantíssimo. Nós temos que entender que na maternidade da pia batismal é que nós nascemos realmente, porque nós nascemos da água e do Espírito, e nós não nascemos órfãos, nós não nascemos para viver longe de Deus, mas nós nascemos para amá-lo, louvá-lo e servi-lo. Fomos batizados, pedimos o batismo para os nossos filhos, dizemos, sou cristão, sou católico. Entretanto, infelizmente, podem acontecer duas tristes situações. A primeira, frequentar a igreja, sem nenhuma influência em nossa vida. Frequentar a igreja como se nada tivesse a ver conosco, continuando com os mesmos pensamentos maliciosos, continuando com as mesmas mágoas e rancores, continuando com o mesmo mau humor, as mesmas mentiras, continuando com os mesmos falsos testemunhos e tantas outras coisas ruins, mas dizendo, eu vou à igreja. Ou senão, nós nos tornamos aquilo que não existe. Bate alguém na nossa porta e diz assim, qual é a tua religião? Eu sou católico não praticante. Não existe. Só existe aquele que é seguidor de Jesus Cristo. Somos católicos porque nós pertencemos à igreja que veio lá de Jesus Cristo, e a palavra católico significa a igreja que se espalhou por todo o mundo. A igreja que se encontra presente em todo o mundo, a igreja universal. A palavra católico vem do grego e significa universal. Portanto, nós temos que entender que somente existe uma categoria de cristão, uma categoria de católico. Aquele que segue é Jesus Cristo, porque encontrou em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Agora, nós poderíamos perguntar, por que é que acontece isso de algumas pessoas estarem na igreja
e as suas vidas não refletirem aquilo que celebram? Por que é que pode acontecer que as pessoas sentem que devem ser batizadas ou batizar os seus filhos, mas não viver a sua fé? Porque não entendemos a resposta que Jesus deu diante da pergunta que os fariseus fizeram: é permitido ou não pagar o imposto a César? Se Jesus respondesse sim, ele seria acusado de estar do lado dos romanos, que eram invasores, que eram inimigos dos judeus. Se ele respondesse não, ele seria acusado de inimigo do governo, de ser subversivo. Então Jesus, sabiamente, ele pede uma moeda, pergunta de quem é a imagem contida nela, e a resposta foi: é de César. Então nós ouvimos aí a resposta, aonde Jesus dá uma rasteira nestas pessoas maliciosas. Aí em Mateus 22, 21, Jesus diz, e repare, quando eu li, eu fiz questão de acentuar a palavra. Jesus disse dai, ele não disse pagai. Jesus disse dai. Não significa que ele estava dizendo não paguem, mas ao mesmo tempo ele estava usando de sabedoria para falar de uma outra coisa que nós muitas vezes não entendemos. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus não está dividindo o mundo em duas partes, uma que é de Deus e outra que é de César. Então, é importante a gente prestar atenção. Porque é que às vezes acontece aquilo que eu falei, de alguns frequentam, mas nada muda em sua vida? Porque não prestam atenção. Amém? A fé vem do ouvir. Por exemplo, eu estou vendo aquela moça que é de Santos, aqui ó, essa moça que é de Santos, pode ficar de pé, e ela diz que ela mudou a maneira de ela viver a fé católica, ela estava afastada, vendo o programa Encontro com Cristo, e começou a praticar a sua fé católica, há 3 meses, veja, ela começou a ouvir. Mas por que ela mudou? Porque ela começou a ouvir, amém? Porque ela começou a ouvir. Não adianta estar de corpo presente, os defuntos do cemitério também estão de corpo presente, mas estão mortos, amém? Pode sentar, Deus abençoe, amém? Então veja, repare meu querido, como é muito importante, que é fácil eu falar, eu batizei meu filho, é fácil eu dizer, eu casei na igreja, é fácil eu dizer, eu fiz primeira comunhão, fui crismado, é fácil dizer, eu vou à missa, mas para quê? Para quê? Amém, amém, Deus abençoe, vamos dar uma salva de palmas também, amém, amém. Então veja como é importante a gente perceber que Jesus está nos convidando, quando ele diz, dai a César o que é de César, ele não falou pagai, mas quando ele está falando, dai a César o que é de César, ele está nos convidando a levar a sério a vida, ele está nos convidando a levar a sério o mundo em que nós vivemos. O mundo está de perna para o ar, nós cristãos somos responsáveis para que este mundo não fique mais de pernas para o ar como está. Não adianta ficar reclamando, não adianta a gente falar, é culpa disso ou culpa daquilo. Jesus está dizendo para nós, César é a nossa vida que nós não podemos desperdiçar sendo egoístas, pensando que nós somos feitos só para comer, beber, trabalhar, descansar, se divertir, gozar a vida e nada mais. Isso é egoísmo, e o mundo está desse jeito porque as pessoas pensam somente nisso. Por que é que nós temos corrupção? Quando a pessoa fica corrupta, vira corrupta, é porque a consciência dela já não se incomoda mais com o mal que a corrupção vai causar, ela não se incomoda mais. Ela não sente peso de consciência, ela acha que pode fazer isso. Mas por quê? Porque ela
não descobriu realmente o que é a vida e o lugar que Deus tem que ocupar. Nós temos que entender que César é a nossa vida, que não pode ser perdida. Nós não podemos perder tempo nos lamentando, perdendo a esperança. Nós temos que descobrir que nós somos preciosos, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos que realmente ser capazes de jamais perder a esperança, se nós ficamos agarrados a Deus. César é o trabalho. Nós temos que aprender através do nosso trabalho, refletir Deus. Às vezes, a gente vai num supermercado, vai numa padaria, a gente nem olha nos olhos da pessoa que está servindo a gente e nem diz um obrigado. Às vezes a pessoa que está atendendo uma outra pessoa trata mal. Outro dia, eu vi uma pessoa de 84 anos que foi numa repartição pública, 84 anos, o pessoal que estava atendendo lá, todo mundo conversando. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas a mulher ficou nervosa, pegou o guarda-chuva que ela tinha, bateu em cima da mesa e falou assim: eu tenho 84 anos. Na hora, pararam de conversar e vieram atender. Por que tem que acontecer isso? Por que tem que acontecer isso? Por que a gente não pode aprender sem agressão, sem palavras ruins? Por que a gente não pode olhar para o outro, enxergar que o outro merece a nossa atenção, o nosso carinho como nós merecemos? Os nossos negócios é descobrir que através do nosso trabalho, do nosso negócio, nós estamos colaborando com Deus. Saber usar também o nosso trabalho, o nosso negócio para fazer o bem. O lazer, o esporte, a política, são os lugares aonde Deus quer que a gente possa realmente ali ser o sinal da presença dEle. Porém, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que César, portanto a vida e as coisas que a vida tem, nós não podemos deixar que sejam mais importantes do que Deus. Aqui está a sabedoria de Jesus para a vida feliz e o mundo melhor. César, o imperador romano, pensava que era Deus e queria que todo mundo acreditasse que ele era Deus, mas ele não era Deus. Quando a gente lê a história dos imperadores romanos, a gente vê, né, que eles eram homens iguais e olha, né, às vezes até piores do que a gente, mas eles juravam que eram deuses. Nós não podemos dizer eu não preciso de Deus. Nós não podemos dizer eu não tenho tempo para Deus e Deus vai entender. Se Deus teve tempo para você, fazendo o Filho dele vir por causa de você, como é que você, eu, nós, como é que alguém pode dar a desculpa, não tenho tempo para Deus? E Deus teve tempo para nós. Jesus não nasceu lá em Belém, sim ou não? Mas não nasceu num hotel 5 estrelas. Não nasceu em um palácio. Pelo contrário, o Evangelho diz, e continua acontecendo, que ele nasceu aonde? Numa estrebaria. Porque não existia lugar, todo mundo fechou a porta para a Sagrada Família. E ele nasceu aonde? A manjedoura é o lugar onde os animais comem. E Jesus foi colocado ali para dizer que ele veio para trazer o alimento que nós precisamos, o alimento verdadeiro. Então, nós precisamos ter o cuidado para não imaginar que nós somos Deus, donos da verdade, ou fazer das coisas deste mundo deuses. Não há quem nesta vida não precise de Deus, o Deus vivo, capaz de preencher os nossos vazios, curar as nossas feridas, dando-nos o seu amor, para que nós possamos amar como Ele nos ama. Aquilo que mais falta hoje em dia não é religião. Em cada esquina tem uma igreja. Verdade ou mentira? E nem por isso o mundo está melhor. Está melhor? Pelo contrário, os cristãos ficam até brigando entre eles. Os cristãos
dão até o péssimo testemunho de ficar brigando, quando o Papa Francisco diz, né, que o verdadeiro testemunho que os cristãos, mesmo de diferentes igrejas, podem dar para o mundo, é o testemunho de aprenderem a se respeitar e viver o amor. Mas não acontece isso. Nós temos que descobrir que Deus quer que nós possamos amar como Ele nos ama. E é isto que está faltando entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, no relacionamento, entre as pessoas. Nós vivemos em um mundo doente de guerras, criminalidade, violência, corrupção, mentira, falta de respeito. Nós vivemos em um mundo que tem que entender que somente existe um remédio. As pessoas vivem dizendo, queremos pena de morte. As pessoas vivem dizendo, precisamos de leis mais severas. Tudo isso, tudo certo, muito bom, mas tudo isso não vai resolver o problema se o coração dos homens continuar o mesmo, se não for tirado o coração de pedra, se a gente não deixar que Deus coloque, como Ele promete, o coração de carne, e escreva a sua lei com o Espírito em nosso coração. Por isso o remédio é Jesus vivo. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos construir um mundo melhor, precisamos viver e levar Jesus Cristo. Tenha tempo todos os dias para rezar com a Bíblia e coloque-a em prática. Quem tem celular aqui, levanta a mão. Vai, levanta a mão, deixa de ser mentiroso, todo mundo tem celular. Por mais simples que seja, todo mundo tem um celular. Levanta a mão. Muito bem. O que você faz quando você esquece o celular? Vai, rápido. Deixa de mentir, você volta correndo para casa. Ou você fica desesperado, onde está meu celular? Onde está meu celular? Mas o que você faz quando você lembra que não rezou? Você faz a mesma coisa? O Papa Francisco disse, façam com a oração, com a Bíblia, a mesma coisa que vocês fazem com o celular. Vocês voltam correndo para casa, ou ficam... Eu costumo perder muito meu celular, perder na maneira de falar, que eu deixo aqui, deixo colar, né? E aí fico procurando, né? Por exemplo, agora eu fui para a Europa, e eu troco o chip, e o chip brasileiro eu pensei que tivesse perdido, né? Falei, meu Deus, aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso desse chip. Depois, uma pessoa me ajudou a encontrar, estava no meio do meu passaporte, caiu do envelope, vê se pode, e foi entrar justamente no meio do meu passaporte, porque ele é um negocinho pequenininho, né? Então, mas a gente corre atrás, a gente fala, meu Deus, eu vou perder todos os meus contatos, eu vou perder tudo, né? Se eu não fiz o backup, mas a gente não faz a mesma coisa. A gente não faz a mesma coisa com a nossa Bíblia, com a oração diária, e o Papa Francisco diz, a gente tem que fazer a mesma coisa. Amém? A gente tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que descobrir, ter tempo para abrir a Bíblia é encontrar com este Deus enamorado. E temos que colocar em prática aquilo que Ele fala para nós. Tenha tempo para participar da missa. Não pense que a missa é uma brincadeira. Ai, hoje eu vou na missa, né? Ah, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Toma uma Neosaldina e pronto. Um Doril, um Melhoral, uma aspirina, qualquer outra coisa, se esse for o problema. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não tenho tempo para ir na missa. A missa o que é? Fazer isso em memória de mim. O que é fazer memória para a Bíblia? Primeiro, é para não esquecer. É para não esquecer jamais o que Deus fez. Segundo, é para você renovar aquilo que foi dado para você. Porque aqui não é só uma encenação. É uma memória que recorda, mas que dá para você aquilo que Jesus deu ali na sua cruz e ressurreição. Amém? Então, ter tempo para participar da Santa Missa. Quem pode também ir durante a semana, vá durante a semana lá perto do seu trabalho, ou aqui no santuário que tem missa todos os dias, né? Mas de domingo não falte nunca, porque é o dia da ressurreição, e viva
as palavras de Santo Agostinho: torna-te aquilo que celebras. Isso significa, quando você comunga, você se torna Cristo. Cristo era chato? Não era. Cristo era mentiroso? Cristo era malicioso? Cristo era fofoqueiro? Cristo era caluniador? Só alguns estão falando não, os outros estão ficando quietinhos ali. Cristo era corrupto? Cristo era desonesto? Cristo puxava o tapete dos outros? E como é que nós podemos comungar e às vezes fazer algumas dessas coisas? Com a maior cara de pau, desculpem o termo chulo. Aí, eu acho engraçado. Tem gente que às vezes dentro da igreja fica fazendo fofoca, fica dando mau testemunho, fica criando divisões, mas na hora que vem comungar, não adianta querer dar na minha mão, porque eu já estou com a mão para trás. Querido, você pode comungar na boca. Fique tranquilo, porque a igreja diz que você pode comungar na boca. Ninguém pode te obrigar a comungar de outra forma. Você pode comungar na mão. Isso está lá, na norma da igreja. E agora, quem quer pode comungar de joelhos. Mas não é o principal. Não é o principal. O principal é se eu comungando na boca, ou na mão, ou de joelhos, eu me transformo naquilo que eu recebo, Jesus Cristo. E eu saio da missa e chego em casa, saí de casa brigado com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, chego lá e dou um abraço. Às vezes não precisa nem falar nada, um abraço já resolve. Chego lá no trabalho, muitas vezes, sem falar nada, dou um sorriso para aquela pessoa que talvez eu discuti, eu tive algum problema, eu paro de ser um mala, porque eu passo a tomar consciência que eu sou Cristo. Amém? Que eu sou Cristo. Tenha tempo não somente para você. Isso é egoísmo. Quando você for chamado para ajudar na igreja, quando você for convidado a participar de algo, não fuja. Fale de Jesus. Conquiste as pessoas para Jesus, procure conhecer os seus vizinhos, colegas de trabalho, de escola, não se deixe dominar por nenhum tipo de preconceito. Por exemplo, tem gente que tem medo de falar com crente, só tem medo de falar com crente quem não tem segurança na sua fé católica. Amém? Eu não tenho medo. Ah, mas o senhor é padre. Não é porque eu sou padre. Porque eu me dou ao respeito. Amém? Eu me dou ao respeito e sou convicto daquilo que eu acredito. Tenho amigos evangélicos. Já falei para vocês que eles falam para mim: você tem tudo para ser crente. Mas só tem um único defeito: é católico demais. E é verdade. Não tem que ter preconceito. Se eu sou convicto, eu tenho certeza que Deus não brincou comigo se me colocou dentro da igreja católica. Amém? Não tenha preconceito de raça, não tenha preconceito de cor, não tenha preconceito de cultura. Veja o que o bullying faz. Aquilo que aconteceu em Goiás não é justificando que talvez a arma precisasse ficar num lugar mais bem escondido. Mas por que aquele rapaz parece que ele fez aquilo, mas sem justificar, porque não tem justificativo o que ele fez. Mas olha o que o bullying pode fazer: levar uma pessoa à violência, a gente caçoar de uma pessoa, a gente dar gelo numa pessoa, a gente caluniar uma pessoa, a gente falar, eu ouvi dizer de uma pessoa, a gente fazer fofoca. Isso destrói, machuca, fere. E o cristão que faz isso daí, como é que pode depois se aproximar da comunhão e receber Jesus Cristo? Não pode. Como é que um político, católico ou crente, lá no Congresso, pode votar só porque recebeu dinheiro, talvez, leis que são contrárias à fé cristã, seja católico ou seja crente? Como é que pode?
Então é aí que a gente descobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A violência, a criminalidade, o alcoolismo, as drogas, a corrupção, a falta de respeito entre as pessoas diminuirão se nós aprendermos a abrir o nosso coração para o amor infinito de Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e repita comigo: Pai querido, em nome de Jesus, ensina-me a viver a minha vida, não de maneira egoísta, mas como eu fui criado para vivê-la. Dai-me a graça de ser um verdadeiro filho e filha teu. Dai-me a graça de não ter cara de luto, de ser enamorado pelo teu Filho Jesus Cristo e irradiar a alegria da fé para conquistar também quem está afastado de ti. Amém. Creio em Deus Pai todo. Padeceu sob Pôncio Pilatos,